Olá, você está no canal É Demais e nesse vídeo nós vamos estudar radicais ou radiciação, como você quiser. Como diz o caboclo, vamos começar do começo. Se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo se você gostar, é claro. Olha aqui, apresentando radicais, tá? Eu tenho aqui raiz enésima de A é igual a B. Se e somente se B elevado a N for igual a A. Isso, N pertencente aos naturais e N maior ou igual a 2, tá bem? Então vamos aqui. Nós temos aqui, olha, raiz enésima de A. Se você ver, nesse caso, nós temos raiz cúbica de 8, tá? Olha aqui o meu N aqui é 3. O meu A é 8. E aqui é o resultado, né, desse cálculo aqui, tá bem? Dessa raiz. Olha aí, eu tenho que 3 é o índice do radical. Aqui, olha, no lugar do N eu tenho 3. Isso aqui é o índice do radical. 8 é o radicando, tá aqui, olha só, o radicando tá no lugar do A, é o radicando. Quando você olha o conjunto todo, tá? Toda essa fórmula, você tem o radical. E o resultado disso é a raiz. Então aqui nós temos todo o conjunto, né, representativo do radical. E aqui nós temos também a raiz cúbica, tá? Nós temos que o N é 3. Menos 125, aqui é negativo, ó, deu a resposta negativa. E isso só é possível quando esse índice for ímpar. E nós temos aqui que 3 é o índice do radical, menos 125 é o radicando, o conjunto é o radical, né? Isso aqui tudo é o radical e o menos 5 é a raiz. Tá bem? Isso aqui é importante você copiar. Você que não sabe, é muito importante copiar, fazer com carinho, devagarzinho, tá? Que com certeza o seu problema vai ser resolvido. Você vai aprender isso aqui sem dúvida nenhuma. Primeira questão: como se lê os seguintes radicais? Olha aí. Veja, aqui não tem nada. Ó. Quando não tem nada, é 2. Não esqueça disso. Quando não tem nada, é 2. Isso aqui fica raiz quadrada de 7. Aqui nós temos raiz cúbica de 39, tá? Olha aí, raiz cúbica de 39. Na letra C, nós temos raiz quinta de 125. Raiz quinta de 125. Na letra D, nós temos raiz cúbica de 3. Tranquilo? Então, é dessa forma que lemos um radical, tá bom? Vamos para a questão de número 2. Na expressão raiz quinta de 32 é igual a 2, identifique letra A raiz, letra B, o radical, letra C, o radicando e letra D, o índice do radical. Olha só, quem é a raiz, tá? Só você ver o vídeo anteriormente, se tiver alguma dúvida, tá? Voltar o vídeo um pouquinho, você vai responder isso aqui sem o menor problema. Quem é a raiz? É 2. O radical é todo esse conjuntozinho aqui, olha aí, ó. É todo esse conjuntozinho. Quem é o radicando? É o 32. O índice do radical é o 5. Então, vamos botar aqui, ó, 1 a 1 para você, beleza? Tá aí. Olha só. Olha aqui, olha, minha produção aqui errou, tá? Na realidade, o radicando é 32 e não 35, tá bom? Isso aqui foi na hora de escrever. Eu acho que foi eu mesmo que errei na hora de colocar. Então, o radicando é 32. Onde tem 35, você coloca 32. Foi um erro. O índice do radical é 5, tá bom? O índice do radical é 5. Então tá aí a questão 2, tá? Um pequeno equívoco aqui na letra C, que já foi corrigido.
e você agora vai ver a solução da questão 3. Olha só, meus amigos, quanto é a raiz quadrada de 64, tá bem? Quanto é a raiz quadrada de 64? Você pensa em um número que você multiplica ele por ele mesmo e dá 64, ou seja, um número natural. Logo, você vai ter aqui, ó, não sei se você está vendo, mas se eu fizer 8 vezes 8, isso aqui é 64. Então, implica que a raiz de 64 é 8. Se eu tenho 7 vezes 7, isso aqui dá 49. Implica que a raiz quadrada de 49 é 7, tá bem? Raiz quadrada de 49 é 7. Tá aqui o 7, fica melhor. Então, nós vamos fazer tudo dessa forma aqui. Aqui eu tenho assim, olha aí, ó, raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 8. É só eu pensar em um número que eu multiplico ele por ele mesmo 3 vezes, tá? 3 vezes por quê? Porque o índice é 3. Aqui era 2 vezes, por quê? Porque o índice era 2. Então, eu pensar em um número que eu repita ele 3 vezes em forma de produto e vai dar 8. Esse número é 2, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui dá 8, não é isso? Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. A mesma coisa nós vamos fazer aqui para a raiz quarta de 81. Meu Deus, qual é a raiz quarta de 81? Qual é o número que multiplicado 4 vezes? Por que 4? Porque o índice é 4. Eu vou multiplicar esse número 4 vezes e vai dar 81. Que número é esse? Ah, eu não sei qual é o número. Você pode tentar. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 4 vezes vai dar 16. Quando pegar o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3... Olha aí, ó. Eu escrevi o 3 4 vezes em forma de produto, porque o índice do radical é 4. Então fica 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Isso implica que a raiz quarta de 81 é 3. Tá bem? Raiz quarta de 81 é 3. Então, isso aqui que eu lhe mostrei vai valer, né? Aliás, é a regra básica para você responder radicais. Vou fazer mais alguns aqui, para que não fique em dúvida, tá? Então, espere só aí. Olha só, meus amigos, preste atenção aqui. Você que está ligado aqui no canal, é demais. Nós vamos agora fazer, eu vou fazer agora para você, é a letra E, tá bom? Letra E. A letra E, eu tenho raiz cúbica de menos 27. Qual é o número que eu multiplico, né? Que eu repito ele 3 vezes em forma de produto e vai me dar menos 27. Na realidade, o número é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso aí vai dar exatamente como resultado desse produto menos 27. Isso implica que a raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3. A mesma coisa acontece na letra E. Aliás, no segundo elemento da letra E, nós temos aqui, o segundo radical. Raiz cúbica de menos 8. Ah, isso aqui é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Pronto. Quanto é que vai dar isso aqui? Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8, né? Fazendo o jogo de sinais. Isso implica que a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Beleza? Então,
vamos ver isso aqui. Olha só. Na letra A, nós vamos ter raiz quadrada de 64 é 8 e a raiz quadrada de 49 é 7. Então, ficou 8 menos 7, que isso aqui é igual a 1. Na letra B, nós temos raiz cúbica de 3. É 2, né? Nós mostramos aqui, é 2. E raiz quarta de 81 é 3. Então, somando isso aí, vai dar 5. Na letra D, raiz quadrada, olha aí, raiz quadrada de 225 é 15. Porque 15 vezes 15 é 225, tá bom? É 225. Então, tá aqui, eu tenho 15 menos 5, isso aqui vai dar 10. Na letra E, nós já até fizemos aqui, tá? Isso aqui vai dar menos 3. Olha só, esse resultado aqui, ele é menos 3. Tá aqui o menos, né, da operação aqui, e aqui é o menos, né, da raiz. Essa raiz aqui deu menos 2. Então, esse menos é da raiz. Então, você olhou lá um monte de menos depois, é só você obedecer aqui à operação. Então, esse menos aqui, ó, raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Esse menos repetido, e esse raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, por que colocou parênteses? Porque você não pode colocar dois sinais juntos, né? Então, dois sinais, eles não podem estar juntos, tem que estar separado por um número ou por um outro ente matemático, como aqui foi o parêntese. Nós vamos fazer aqui menos 3, aí repetir, aí vai fazer menos por menos dá mais. Nós vamos ficar menos 3 mais 2, claro que isso aí vai dar menos 1, tá? Então, menos 1 é a resposta da letra E. Agora, nós vamos aqui para a letra C. Por que eu pulei a letra C? Porque aqui nós temos raiz quadrada de número decimal, tá bem? Raiz quadrada de número decimal. E como é que nós tiramos a raiz quadrada de número decimal? Você tenta ver esse radical apenas com o 4. Você vai eliminar a vírgula e o zero. Se fica só o 4, nós vamos ter raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2, tá? Raiz quadrada de 4 é 2. Mas isso aqui não é 4, é 0,04. Então, essa raiz, ela vai ser decimal, tá? Ela vai ser decimal. E quantas casas decimais vai ter essa raiz? Tu pega o número de casas decimais aqui do número e divide pelo índice. Então, tu vai ter 0,4, aqui tem duas casas decimais. Tu divide por 2, vai dar 1. Então, a tua resposta vai ser 0,2. Tá bem? Então, vai ter uma casa decimal, porque tu pega o número de casas decimais do número e divide pelo índice. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Logo, a tua resposta vai ter uma casa decimal. Aqui tu vai ver 16. Tenta olhar o número sem a vírgula e o zero. 16. Quanto é a raiz quadrada de 16? É 4. Mas lá é decimal, né? Claro que não vai ser 4, tem que ser decimal. E quantas casas decimais vai ter? Novamente, tu divide aqui. São duas casas decimais, tu divide pelo índice. 2 dividido por 2 dá 1. Então esse 1 é o número de casas decimais. Em vez de 4, vai ficar 0,4. Aqui do mesmo jeito, né? 25 ia ter raiz 5, mas aí é 0,25. Eu pego o número de casas decimais e divido pelo índice. São duas casas decimais. Divide pelo índice, dá 1. Então, em vez de 5, a resposta é 0,5. Tá aqui, olha aí, 0,2, 0,4, 0,5, tá bom? Só repetindo aqui. Você tenta ver o número sem o zero e sem vírgula. Sem zeros e vírgula, tá? Então, se você tirar aqui 0 e vírgula, fica 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Mas é decimal, então vai ter quantas casas decimais? Tu pega e divide o número de casas decimais pelo índice. Vai dar 1. Então, vai ter uma casa decimal. Raiz quadrada de 16 é 4. Bota lá o 4. Divide o número
de casas decimais pelo índice. Então, vai ficar 2 dividido por 2, dá 1, vai dar 0,4. 0,25, né? Tu tem aqui 25, a raiz quadrada de 25 é 5. Faz a mesma coisa. Pega o número de casas decimais do número e divide pelo índice. Pronto. Ficou 0,2, 0,4, 0,5. Isso aí vai dar 1,1, né? Essa soma. Pronto. Na questão 4. Calcule o valor de x. Ora, meu amigo, qual é o número que vai me dar raiz 7? Né? Qual é o número que vai me dar raiz quadrada 7? Pronto. Claro que é 49. É só eu fazer 7 vezes 7, 49. Então, o x vai ser 49, tá bem? O x é 49. Qual é a raiz quadrada desse número x? É 13. Então eu quero encontrar o x. É só eu multiplicar 13 vezes 13. 13 vezes... Opa, tá aqui o 49 igual ao x, né? 13 vezes 13 dá 169. Então o meu x ele é 169. Tá bom? Raiz quadrada de 169 é igual a 13. Raiz quadrada de x é 10. Quem é o x? Claro, né? É 100, tá bom? Que nós vamos fazer 10 vezes 10 é 100. Logo, raiz quadrada de 100 é 10. Com certeza é o meu x que é igual a 100. Aqui eu quero encontrar o valor de x, eu faço 21 vezes 21. 21 vezes 21, 441. Isso implica que x é 441. Então, a partir disso aqui, eu vou ficou bem claro, meus amigos, mas muito claro, tá bom? Que se eu fizer um número 18 vezes 18, isso aqui dá 324. Isso implica que a raiz quadrada... Opa, o pincel tá fraco. Que a raiz quadrada de 300... Raiz quadrada de 324 é quanto? 18. Fica fácil de você estudar qualquer raiz quadrada, né? Aprender agora qualquer raiz quadrada. Basta você multiplicar um número vezes ele mesmo, o resultado vai te dar ele como raiz quadrada, tá bom? Então, vamos partir para a questão de número 5. Questão de número 5. Determine, vou apagar aqui, tá? Apagar aqui. Determine as raízes de 0,0064. Pronto, você olha apenas para o 64. Qual é a raiz quadrada de 64? É 8. Opa, já sei que vai ter um 8, tá? Já sei que vai ter um 8 no meu resultado. Já sei que vai ter um 8. Aí eu pego e conto, ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4 casas decimais. 4 dividido por 2 dá 2. Então o meu resultado vai ter 2 casas decimais. Pronto, 0,08. Na letra B, eu tenho raiz cúbica de 0,08. Aí eu vou tirar a raiz cúbica de 8. Quanto é a raiz cúbica de 8? É 2. Mas aí eu não tenho 8, né? Eu tenho 0,008. Eu pego o número de casas decimais, 1, 2, 3, e divido pelo índice. Isso aqui dá 1, né? Eu tenho 3 casas decimais e divido pelo índice 3. Vai me dar 1. Então, a minha resposta vai ter uma casa decimal. Isso implica que a raiz cúbica de 0,08 é exatamente 0,2. Letra C. Olha aí, 12, né? Botei logo aqui 12. Por quê? Porque eu vi aqui, ó, 144. Taco logo o 12. Opa! Mas vai ficar assim? Não, porque ele é decimal. Aí eu conto
1, 2, 3, 4 casas decimais. Divide por 2, dá 2. Ah, então esse 12 aí vai ter 2 casas decimais. Pronto, fica assim. Essa é a resposta. Lá na letra D, 169. Pronto, elimino a vírgula. Raiz quadrada de 169 é 13. Tufo, né? Tá aí, 13. Ah, mas tem casas decimais lá, o número é decimal. Aí eu pego 2 casas decimais e divido por 2, vai dar 1. Então vai ter uma casa decimal lá na resposta. Fica 1,3. Questão 6. X igual a 36 e y igual a 64. Determine a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y menos a raiz quadrada de x mais y. Tá bem? Olha aí, ó. Eu vou bem aqui tirar essa questão 7 aqui, que é para ficar um espaço melhor para a gente responder. Nós vamos só substituir, tá? Onde tem x, vamos colocar 36. Onde tem y, nós vamos colocar 64. Olha aí. Pronto. Opa, opa. Olha só, pronto. Substituímos, não foi? Só substituímos aí onde tem x e onde tem y. Quanto é a raiz quadrada de 36? É 6. Raiz quadrada de 64 é 8. Pronto, vamos lá. Olha aí, 6, 8. Aqui nós vamos ter, ó, olha só, menos, né? Bota lá, o menos 100. 36 mais 64, 100. Isso aqui vai me dar 6 mais 8, 14, menos raiz quadrada de 100, que é 10. Vai ficar 14 menos 10. Meus amigos, olha só o que foi que essa questão nos mostrou. Nos mostrou que a soma dos radicais, tá bom? Olha aí, ó, soma de radicais, que é exatamente isso aqui, ó, soma de radicais. Aqui é o radical da soma. Eles são diferentes. Muitas vezes a gente acha que isso é igual a isso aqui. O nome disso, soma de radicais, aqui radicais da soma. Você vê que a soma de radicais, quando nós substituímos isso aqui, olha aí, ó, 36, 64, deu 6 mais 8, 6 mais 8, 14. Isso aqui deu 100, que a resposta foi 10. Tá? Então, isso é uma forma de mostrar que a soma de radicais é diferente de radicais da soma. Pronto, a resposta aí é 4. Vamos voltar aqui com a questão de número 7. Nós temos aqui, olha aí, raiz quadrada de 4 aqui, mais raiz quadrada de 14, mais raiz quadrada de 32. Quando você tem um problema desse, você começa a resolver da raiz mais externa, tá? Ao resultado, tu vai somando e vai resolvendo. Então, quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, nós vamos fazer isso aí. Olha aí, ó. Tiramos a raiz quadrada de 4. Ó. Olha aí, sumiu o radical. Ficou só 2. Só a resposta. Quanto é 14 mais 2? 16. Olha aí. Então, olha só, 14 mais 2, 16. Com a raiz quadrada de 16. Nós vamos tirar agora a raiz quadrada de 16. Vamos eliminar isso aqui, ó. Pronto, raiz quadrada de 16 é 4. Pronto, saiu o radical, ficou apenas a raiz, a resposta. Isso aí nós temos que 32 mais 4 é 36 e raiz quadrada de 36 é 6, tá bem? Então, se você gostou, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo, tá? Com quem você achar interessante, com quem for interessante, né, para você. E estamos aqui todos os dias trabalhando para colocar material novo para você, tá bem? Então, fiquem com Deus e um abraço.